Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo 55 da Escola da Divina Vontade. Livro do Céu, volume 30 a 36, parte 4. Então, nesse estudo, nesse vídeo, no início Jesus falou pra gente ficar muito atento, Uma das coisas que ele falou. Não ficar por muito tempo cuidando das coisas do mundo. Ser fiéis, nesse caminho, nos nossos estudos, Ser fiel nos nossos estudos, nas nossas partilhas, nos vídeos. Em divulgar o livro do céu. Muito importante. É um ato na divina vontade. Isso é um ato divino. Que, como ele vai falar aqui, ele vai explicar nesse trecho. O plano, o plano dele, que ele deu o exemplo da blusa de tricô, da blusa de tricô, que ele fez a parte de trás, a Nossa Senhora fez a parte da frente, e tem uma parte que é com a parte nossa parte, da parte dos pecadores. A Nossa Senhora Imaculada fez a parte dela, e tem uma parte do plano de Deus que é dos pecadores. A Luísa fez uma parte. Ela é da classe, da classe dos pecadores. E ela fez uma parte. Uma manga toda da blusa. E a outra manga é com a gente. Então, o juízo final não vai acontecer sem esse plano acabado, sem esse plano terminado. Então, um dos pontos mais importantes desse tricô, que cada ato nosso é um ponto que vai formar essa blusa de tricô, é a divulgação do livro do céu. A Luísa fez a parte dela, com a ajuda de Jesus, claro, como é sempre ele que investe ele que dá a matéria-prima para a gente fazer esse bordado, esse tricô. É ele que dá a matéria-prima, é a vontade dele que é a matéria-prima para formar os atos, para formar o plano. Ele que dá, ele dá tudo, como ele vai falar aqui. Ele dá tudo, ele não deixa faltar nada para a gente fazer o ato, imitando o ato dele. Ele não deixa de dar inteligência para a gente poder contemplar o que ele fez, conhecer o que ele fez, como ele faz as coisas. Ele dá essa inteligência, essa capacidade. E ele vem fazer tudo com a gente, ele não nega nada, ele dá força, ele dá luz, ele dá tudo para a gente poder fazer o que ele quer, para fazer esse ato. Só que a gente tem a nossa parte, nunca vai deixar de ter a nossa parte, que é a nossa vontade de sentar aqui e estudar, e pegar o livro e fazer. E uma das partes um dos pontos que a gente faz é a divulgação. E não tem como a gente divulgar o livro do céu, falar do livro do céu, como ele falou num vídeo que eu ouvi essa semana,
acho que foi do que é a divina vontade, que a Aline fez, acho que anteontem, a gente querer divulgar a divina vontade, falar da divina vontade sem conhecer profundamente, sem conhecer, sem viver, sem ter, né, sem ter o entendimento, o conhecimento para falar dela. Então, para a gente ser fiel, não parar, não dispersar, não diminuir o passo, andar mais rápido. Para entender tudo é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa para entender. Não parar por causa de problemas, né? Assim, às vezes a gente tá com... sempre tá com problema. A gente sempre tá com problema, mas os problemas não podem parar, gente. Tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema... Tudo quanto é falta de tempo, é falta de energia, sei lá. A gente tem que passar em cima de tudo isso e seguir em frente. Eu falo, né? É para todos nós. Eu tenho muito problema com isso. De às vezes parar. Essa semana mesmo eu fiquei parada por causa de uma cirurgia que eu fiz e eu não podia falar, não tinha como eu falar. E aí hoje eu fui no dentista e ele falou, agora você tá liberado para falar, então vamos falar. Né? Mas sempre Jesus é importante, mas ele falar isso pra gente voltar para o caminho, reordenar e não perder o passo, né? Ele tá sempre chamando nossa atenção pra gente não perder o passo. Ele tá sempre vamos, não desanima. Então esse é um recado muito importante. Aí ele tava falando esses dias no vídeo do Só Jesus Explica o Fim dos Tempos. Ele explicou por que a gente fala, por que a gente faz vídeo, por que a gente tá fazendo essas partilhas, né, vídeos. Aí ele falou assim, eu até anotei o que ele falou. O que ele fala nos vídeos, através da linha, através dos vídeos, é outro livro, gente, é muito incrível tudo que ele fala. Falou assim, no vídeo, não foi no vídeo, não foi no vídeo do Fim dos Tempos, foi no vídeo O que é a Divina Vontade, para quem não sabe nada a respeito. É um vídeo com esse título. O que é a Divina Vontade, para quem não sabe nada a respeito. Ele falou assim, na Divina Vontade, Deus vai conseguir reinar poderosamente no conhecimento supremo, na sua vida e na sua alma, sem que você se sinta melhor do que ninguém. Esse conhecimento não faz você se sentir melhor do que ninguém. Isso é o maior segredo da divina vontade. Nós não conseguimos nos sentir vaidosos pelos conhecimentos que adquirimos. Muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento nós temos, mais sofremos, porque temos uma vontade absurda de depositar esse conhecimento no coração das pessoas e não conseguimos. E justamente essa vontade absurda de depositar esse conhecimento é uma vontade divina. Isso é divino. É Deus que tem uma vontade absurda de depositar o que ele tem, de falar da vontade dele, de dar a vontade dele pra gente. Então ele dá, a gente recebe a vontade dele, esse conhecimento, e quer doar. E a gente não consegue colocar isso no coração das pessoas. A gente vê as pessoas que não querem receber. Então, como a gente não consegue dar isso para quem, por exemplo, está do nosso lado, para o nosso esposo, para o nosso filho, para quem está pertinho da gente, para pessoas que são da nossa religião, pessoas, amigos, que a gente não consegue falar com eles da vontade divina. Não tem como fazer isso. Por isso, porque é uma coisa assim, você não vai forçar ninguém a viver o que você está vivendo. E a pessoa não está interessada. Então, por isso, fazemos vídeos e colocamos na internet, no coração de Deus, depositamos essa vontade no coração de Deus e colocamos na internet para que Deus possa receber essa partilha como ato na divina vontade, né? É um ponto da blusa lá do crochê, de tricô. Essa partilha é um ato na divina vontade e, sendo ato na divina vontade, se transforma em orvalho benéfico, que é outro conhecimento incrível do livro do céu, que são os desejos do nosso coração depositados na vontade divina. E esses atos dessa vontade divina, essa vontade de ensinar as outras pessoas e de fazer a divina vontade conhecida, passa por nós e transforma-se em orvalho benéfico. Essa vontade de ensinar,
e de doar o que a gente está recebendo, isso é divino. Deus, ele é doação, é caridade, é doação. Ele quer sempre doar, doar, doar. Como nós, como filhos dele, imagem e semelhança dele, temos a mesma vontade dele de ensinar as outras pessoas, de doar o que a gente está recebendo. Ele faz a gente ser outro ele, outro, um filhinho semelhante, que quer doar também, que faz que imita os atos dele, que imita o que ele faz. Ele quer sempre doar, doar, doar. A gente fica igual, quer sempre doar. E você recebe algo e já quer passar para frente. Você recebe esse conhecimento, você tem uma vontade absurda de passar. Aquilo que depositamos nos vídeos, que realizamos nas partilhas, a gente quer doar, isso transforma em um vale benéfico, a gente deposita no coração de Deus, na divina vontade. E essas verdades são poderosas e podem ser entregues na consciência de todos os seres humanos, na consciência de todos os seres humanos. Humanamente, a gente não consegue fazer isso, colocar isso na consciência de todos os seres humanos, mas a gente doa para Deus, coloca no coração de Deus, na divina vontade. E ele deposita na consciência de todos os seres humanos, e a nossa vontade, tipo assim, a gente fica como se fosse assim, a gente recebe tipo assim, você fez o que você quis, sabe? O ato foi consumado, você doou. Não está guardado mais com você, porque você tem uma vontade absurda de doar, então você doa, coloca no coração de Deus, doou, tá doado. Isso é divino, é Deus que é assim. E essas verdades são poderosas e podem ser entregues na consciência, não só dos que estão vivos nestes tempos, mas que são mais de 8 bilhões de pessoas vivas no planeta, mas também os seres humanos do passado e futuro, de Adão até o último homem que existirá na Terra. É um milagre dos milagres que acontece. Nós alcançamos não só almas vivas que estão vivendo neste tempo, mas até aquelas que ainda nem nasceram. Acredite se quiser. É um milagre de Deus. Está tudo no livro do céu, faz parte do poder de Deus. Ele permite à criatura, ao filho que viver na vontade divina, à alma que viver na vontade divina, ter um poder insuperável dado por Deus de alcançar passado, presente e futuro. Mas que ela mesma não controla, essa pessoa não controla, essa alma somente deposita nas mãos de Deus esse ato. Deposita todos os seus sonhos e os seus desejos com Deus na divina vontade, que são atos na divina vontade, realizados pela criatura, que começa a ser um pequeno Deus. É uma imagem e semelhança de Deus, um pequeno Deus. Então é isso. Aí Jesus falou, né, para a gente não parar, porque isso é um ato na divina vontade. Então, aí nesse trecho, no volume 33, trecho 9. Quem vive na divina vontade cresce em seus braços, cresce nos braços da divina vontade, a qual com sua força forma como a pequena vencedora. Com a força da divina vontade, forma a pequena vencedora. Ela é a pequena rainha que com seu Jesus no coração repete sua vida. A Luísa diz, sinto-me a pequena filha, mas tão pequena que sinto a extrema necessidade de que a divina vontade, mais que minha mãe, me carregue entre seus braços, me ponha as palavras na boca, me submeta o movimento a minhas mãos, me sustenha o passo, me forme o batimento no coração e o pensamento em minha mente. Ó vontade divina, quanto me amas! Sinto-me verter tua vida em mim, para me dar vida, e sinto como está em espera de querer os átomos de meus atos. Como está em espera de querer os átomos de meus atos para investi-los com sua força criadora e dizer-me, os átomos de minha filha me igualam, porque possuem minha força invencível. Então, aí Jesus estava explicando essa parte na aula. É sempre Jesus. Eu falo Jesus. Ah, Michele, mas foi a Aline que falou. Não foi a Aline, foi a divina vontade que investiu o ato dela, o pensamento dela, a palavra dela, a boca dela. E falou. Então, é a divina vontade. A gente vê desse jeito. É a verdade, é o que está aqui. A gente se sente desse jeito. Tão pequeno, e sente a extrema necessidade de que a divina vontade, mais que mãe, me carregue nos braços. Todo mundo é assim. Você se sente assim. O tempo todo é assim. Senhor, coloca as palavras na minha boca, move minhas mãos, meus pés, seja a vida da minha vida, seja a vontade que anima a minha alma, ela é que movimenta o meu corpo,
A minha alma tem uma vontade, memória, inteligência e vontade. E é a alma que anima o corpo. Se a alma sai do corpo, o corpo está morto, não tem mais vida, né? Então, e essa vontade que está na alma, você fala, Senhor, eu quero a sua vontade na minha alma. A sua vontade ser na vida, de cada passo meu, de cada palavra, de cada pensamento, de cada palavra que sair da minha boca, de cada movimento das minhas mãos, de cada pulsar do meu coração, de cada átomo do meu corpo. Que seja o Senhor no meu olho piscando, seja a vontade divina animando esse ato. Então, aí ela fala, quanto me ama, sinto-me verter tua vida para me dar vida, e sinto como está em espera de querer os átomos de meus atos para investi-lo. Você sente, Deus, Ele quer investir, Ele quer isso, é o plano dele. Que a vida dos nossos atos seja a vontade dele, seja ele, a força criadora. Os átomos de minha filha me igualam, porque possuem minha força invencível. Aí ele explicou, com o exemplo da blusa de tricô. Como que acontece isso, né? Os nossos atos, então, o que a gente faz, os nossos átomos, os átomos de nossos atos, o que são átomos? É a menor partícula do universo. Então, os nossos atos são átomos perto dos atos de Deus. Deus, imagina o Fiat da criação, redenção, santificação. Tudo que existe é Deus. Tudo foi Ele que fez. Tudo. Então, se a gente pensa no que Ele fez, os nossos atos são átomos, são partículas. E aí Ele quer investir essas partículas, esses pequenos atos nossos, pequeninos, minúsculos, com a mesma força que criou os atos gigantes dele, infinitos dele. Imagina, Deus criou o sol. Com a força dele, ele criou o sol. Com o fiat dele, com a palavra dele, ele criou o sol. Com a vontade dele, ele criou o sol. E ele quer colocar essa mesma vontade que ele criou o sol, que ele criou todas as coisas, o seu ato de falar. A divina vontade que estava animando a palavra que saiu da boca de Jesus. O que ele falou. Pensa nas palavras de Jesus, tudo que ele falou. É a divina vontade que estava naquele ato de Jesus falar. De Deus, o manado, falar. Ele quer que a mesma vontade, a mesma força, a mesma inteligência que investiu a palavra que saiu da boca de Jesus, que seja a sua palavra, que esteja na sua palavra, os pensamentos de Jesus são investidos pela vontade divina. E Deus quer, no plano dele, que os seus pensamentos também sejam investidos com a mesma vontade. Então, o seu pequenino pensamento, Jesus pensava, ele é Deus, né? Então os pensamentos dele são elevadíssimos. Mas o seu pequenino pensamento, seus pequeninos pensamentos com sua mente limitada têm a mesma vontade que anima os pensamentos de Jesus. Ele está vivo, né? Não anima, está vivo. E aí ele fala que os átomos de minha filha, os pequenos átomos do Filho da Divina Vontade me igualam, porque possuem minha força invencível. Seus pequeninos atos de falar, de andar, de seus sacrifícios que você faz, tudo que você faz é porque Deus pede. Na Divina Vontade você só faz o que Deus quer. Qualquer coisa, tudo que você está fazendo. Tudo, os seus atos na sua casa, lavando a louça, cuidando da casa, indo para o trabalho, indo buscar seu filho na escola, indo nessas coisas humanas da vida natural, mas não é para focar só na vida natural, como ele falou. Os nossos atos de estudar, de conhecer a palavra dele, esse ato da nossa inteligência está sempre contemplando as coisas dele, atenta, a nossa mente atenta em ouvir o que ele está falando. É um ato, um pequeno ato. E ele investe esse pequeno ato com a força invencível dele, com a vontade dele. Então, como pensar isso? Né? Aí ele explicou. Os átomos de meus atos, que significa os meus pequenos atos. Os atos pequenos da minha filha me igualam. A divina vontade considera o pequeno ato igual ao ato divino. Isso é um milagre que acontece. Isso que ele falou aqui.
Ele fala, os atos da minha filha me igualam, porque possuem minha força invencível. A gente não consegue imaginar isso, mas ele explicou. Como que pode igualar? Então, a divina vontade é um plano de Deus, muito importante. É o plano de Deus. E faz Deus lucrar. Ele já é feliz em si mesmo, já é satisfeito, ele já é tudo em si mesmo. Mas o plano dele faz ele ter lucro. Por que ele vai lucrar? Porque ele vai ter imagens dele. Pequenos Deus. Filhos dele, seres à imagem dele, que são cópias dele. Que o que ele é por graça, a criatura se torna por natureza. O que ele é por natureza, a criatura se torna por graça. Falei o contrário. Então ele olha, com a vontade dele na criatura, ele olha para as criaturas e vê semelhantes, que agem como ele, mas nos seus pequeninos atos. Nos seus pequeninos atos. A gente não cria sol como ele criou, planetas, nos nossos pequeninos atos. Mas a gente fala, anda, essas coisinhas que a gente faz com a mesma vontade dele, com a mesma finalidade dele. Esse plano foi feito para ser realizado junto com as criaturas. Deus tem um plano que foi idealizado para ser realizado junto com as criaturas. Outros seres, ele quer outros seres que colaborem para esse plano acontecer. Tem uma parte desse plano que depende da criatura. Uma parte que Deus não faz no lugar da criatura. Coisas que é da criatura. É a parte da criatura fazer. Então, Deus, por exemplo, na criação. Deus criou todos os animais. Criou tudo, né? Criou o planeta, criou tudo que ele criou lá no Gênesis. E aí, a parte de dar o nome aos animais, Adão fez. Adão que deu o nome a cada... Foi um ato na divina vontade que Adão fez. Colocar o nome em todas as criaturas. Então, essa parte era da criatura. Tem uma parte do plano que depende da criatura. Porque ele fala aqui, ó, tem um trecho que ele fala no livro do céu, no volume, é o último trecho do volume 29. Minha filha, a vida, a santidade consiste em 2 atos. Deus em dar sua vontade e a criatura em recebê-la. Então, a vida acontece sempre em 2. Não é único. Então, nesse plano de Deus, tem a criatura. Tem um ser, ele tem 2, né? Não é só uma. Ele dá a vontade dele e a criatura recebe. Ele dá a vontade dele e a criatura recebe a vontade dele para agir como ele age, para doar também. Ele é doação, ele é caridade, ele só doa. Então a criatura doa. E depois que formou a vida em si, daquele ato de vontade divina que recebeu, dá-lo de novo como ato de sua vontade, para recebê-la de novo. Dar e receber e dar. Nisto está tudo. Mas não é receber, tipo assim, você ficar, então eu vou só receber de Deus. Vou só receber. Eu não preciso fazer nada. Eu vou receber tudo, então. Deus fez tudo. Jesus morreu na cruz, pagou por todos os nossos pecados, então eu recebo, Senhor. Recebo o que o Senhor fez lá na cruz. E eu não preciso me preocupar com nada mais. Posso viver minha vida do jeito que eu quiser, fazendo tudo errado, sem querer conhecer nada. Jesus já fez tudo, eu só recebo e falo, Senhor, eu creio, Senhor, creio no nome de Jesus. É só quem crê está perdoado, quem crê já tem a vida eterna. Então eu creio em Jesus, só isso que eu falo e estou recebendo tudo já. Não é isso. É receber a vontade dele e dar ela de novo. Com a sua, dá ela. Você recebe vontade divina e doa a vontade divina. Que é o que Deus doa. Deus doa a vontade dele. Então você recebe ela e doa. Então é sempre assim, dá e receber, dá e receber. Tudo que você faz é investido pela vontade divina. Então ele fala, aí o exemplo é o da blusa, né? Pensa numa blusa de tricô, um casaco de tricô. Deus está fazendo, pensa que Deus está fazendo uma blusa de tricô. A parte de trás foi feita por Deus. A parte da frente, por Nossa Senhora. Ela fez a parte dela, e aí você pensa, não, então Nossa Senhora
né? Porque ele falou assim, a parte tem um casaco de tricô. O casaco de tricô, uma blusa de tricô, ela tem as mangas, penso numa blusa de manga comprida. Tem a parte de trás, a parte da frente e as duas mangas, direita e esquerda. Então, uma parte é Deus e a outra parte é das criaturas. Aí você pensa, não, então Nossa Senhora já fez toda a parte das criaturas, porque ela é uma criatura? Não, ela é criatura, mas ela fez a parte dela e foi para o céu. E ela fez a parte da frente. Falta as mangas da blusa. A parte das mangas é para o ser humano que nasceu pecador. A Nossa Senhora foi imaculada, retirada. É a rainha da divina vontade, é a mãe de Deus. Ela fez uma parte muito, muito, e foi a parte da frente. Agora falta as mangas. A parte das mangas é para o ser humano que nasceu pecador. Aí veio a Luísa Picarreta. Ela nasceu, né? Não é imaculada, nasceu no pecado, no pecado original. E ela, por graça de Deus, pela capacitação que Deus deu para ela, ela fez uma manga da blusa sozinha. Ela sozinha fez uma manga todinha. E agora a outra manga, imagina, Luísa fez uma parte muito grande, foi a manga inteira. Então a outra manga é o resto da humanidade. A gente recebe tudo através da Luísa. Assim, Jesus capacitou ela é a primeira, a primogênita, a primeira filhinha da divina vontade que viveu na divina vontade das pessoas que vieram do pecado original, que foram, né, manchadas com o pecado original. E a partir dela a gente vive na divina vontade para formar a outra manga, fazer o restante dos atos. A outra manga precisa ser os outros seres humanos. Por isso os nossos atos se igualam. Cada ato é um ponto da blusa. Nossos atos se igualam porque a blusa toda é formada por pontos. E assim, o ponto que a gente vai dar na blusa lá de tricô tem que ser igual ao ponto de Deus. Ele fez o primeiro. E a gente imita os pontos que ele fez. A gente usa a mesma linha que ele usou, a mesma cor que ele usou para fazer a blusa de tricô. A gente usa a mesma, não pode ficar diferente. É uma blusa, tem que estar bem bonita, perfeita, uniforme, bem feita. Então não tem um ponto diferente, não tem uma cor diferente, não tem uma linha diferente. E a matéria-prima que é usada, é a divina vontade. E aí ela por isso que os nossos atos se igualam. Porque aí você contempla o que Deus fez, olha o que ele fez, você estuda aquele bordado, você estuda como Deus faz, você entende com que vontade que ele fez, como que ele fez, reconhece o que ele fez e fala, ficou incrível, lindo, amei essa cor ficou incrível. Então a gente vê tudo que Deus fez, contempla tudo que ele fez na criação, redenção e santificação que ele está fazendo ainda. Ele está sempre fazendo, né? Tá sempre. O fiat dele é eterno, não acaba. Então a gente olha tudo que ele fez, reconhece tudo que ele fez e faz igual. Então a gente não para só em olhar para o que ele fez e reconhecer e falar: incrível a criação, o sol é lindo, a lua é linda, o ser humano é lindo, maravilhoso, o que Jesus fez na redenção é perfeito. É maravilhoso o que Jesus fez, o que ele fez em Luísa é perfeito, achei lindo, parabéns. Não, a gente contempla, reconhece, imita e quer fazer como ele. Mas como que eu, como criatura, vou fazer como ele? Ele que vai dar tudo, é o que ele vai falar aqui nesse trecho. Eu dou tudo para a criatura, para ela fazer o que eu quero que ela faça. O ato que ela vai fazer, do jeito que eu quero, para o ponto sair igualzinho o que eu fiz. Eu vou estar na mão dela, junto com ela, bordando. Ele está junto fazendo. Ele quer que a gente coloque a mão e ele vai colocar junto a mão dele para fazer, para ficar igualzinho. Ele, a Nossa Senhora, a Luísa, que já fizeram a parte dela, ela vem para ajudar a fazer a nossa parte. A gente não está sozinho, não temos capacidade de fazer. Enquanto não terminar essa manga, que é a parte dos outros seres humanos, enquanto não terminar essa manga, não acontece o juízo final. Deus estabeleceu assim. Então, aí ele fala aqui, ó.
Mas enquanto, aí a Luísa continua, mas enquanto minha mente ficava surpreendida ao ver os inventos amorosos e maternos da divina vontade, que ela falou que quer investir tudo, que a divina vontade quer investir tudo. Eu sempre amava Jesus, que está sempre em guarda para ser espectador do que faz o querer divino em mim, né? E aí tem trechos que ele fala que Jesus é ator e espectador, então ele age e ele não só fica assim, olhando o que a gente faz, ele faz junto, que é o que ele vai falar aqui, Jesus no nosso coração, para fazer tudo o que a gente está fazendo. É ator e espectador, a divina vontade, ator e espectador do que faz o querer divino em mim. Mas o que ela falou, ele está sempre em guarda para ser espectador, então ele é o guarda, o vigia, para ver como a gente está fazendo o ato e ajudar. E fazer junto. E ser a vida. A divina vontade é a vida do nosso ato. Então ele fala, minha pequena filha, você deve saber que meu supremo querer olha a quem quer viver nele como seu parto. Então, a divina vontade olha quem quer viver na vontade divina. Se fala, eu quero viver na divina vontade. Eu quero que todos os meus atos sejam investidos com a vontade divina. E como que você fala isso? Lendo o livro do céu, que você vai ter esse conhecimento e vai ter essa consciência para pedir para viver na vontade divina e querer com todas as suas forças viver com a vontade divina. O livro do céu te faz entender isso muito claro. Então, a divina vontade te olha como um parto, como um bebê recém-nascido que acabou de nascer. Como um parto, um recém-nascido, um filhinho bem pequeno, bem que você nasceu ainda prematuro, de tão pequeno que você é. E quer, então, esse parto que quer crescer em seus braços, nos braços da divina vontade. Ele vê uma alma que quer viver na divina vontade como uma alma que é uma recém-nascida, pequenininha, que quer estar sempre nos braços de Deus para aprender com Ele como agir. Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer falar. Eu quero falar igualzinho o Senhor. Eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero falar como o Senhor fala, eu quero agir como o Senhor age, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero perdoar as pessoas, eu quero me sacrificar como o Senhor se sacrifica, eu quero amar, perdoar, fazer tudo como o Senhor faz. Quero receber tudo de Ti, da vontade divina, de Deus. Quero agir como Ele, eu quero ser imagem e semelhança Sua, Senhor. Não quero agir com a minha vontade humana, que ela é egoísta, ela pensa em si mesma, preocupa muito com as coisas da terra. Eu quero ser espiritual, quero ser como o Senhor. Quer crescer em seus braços, com seus cuidados maternos. Eu quero receber tudo de Ti, como um filhinho recebe tudo da mãe. O bebezinho, ele não sabe fazer nada. Pense numa criancinha, num prematuro, gente. Ele não sabe nada, ele não sabe falar, ele não sabe nada. Ele depende da mãe para tudo. Se a mãe não der comida, ele morre de fome. Ele não consegue ir lá e pegar e fazer uma mamadeira para ele. Ele não consegue nem falar e chamar a mãe para mamãe, tô com fome. Ele não sabe falar, ele só sabe chorar. A única coisa que a gente faz, então, é chorar e pedir para Deus socorro. Eu quero ajuda, eu quero o Senhor comigo aqui, fazendo tudo comigo. Então, um bebê, ele é totalmente dependente da mãe. Se a mãe largar ele, gente, se um bebê ficar 3 horas, se a mãe esquecer o bebê por 4 horas, imagina uma mãe esquece que ela teve um filho, ela esquece, fica louca, esquece. Se ela passar, sei lá, acho que 4 horas não chega a morrer não, porque já teve caso de bebê ficar 3 dias, mas vamos pensar que o que aconteceria com o bebê? Imagina que uma mãe sai da maternidade com um filhinho recém-nascido, prematuro, e vai para casa. E ela vai e ela dorme. Ela tá tão cansada e ela fica 10 horas direto dormindo. Esquece que ela tem filho e não tem ninguém na casa, só tá ela e o bebê. Que situação que vai ficar esse bebê? Ele vai morrer de tanto chorar. Ele pode morrer de tanto chorar, se desidratar e morrer de tanto chorar. Chamando a mãe com fome, com sede, ele pode morrer. Então, assim, a alma então ele é dependente. Então a alma fica assim, dependente de Deus para tudo. Um bebê, ele quer a mãe o tempo todo. Ele quer dormir no colo da mãe. Ele quer agarrado, assim. Quem teve filho sabe como que é. Ele quer sentir o cheiro da mãe o tempo todo. E se ele tá longe da mãe, ele chora. É desse jeito. A mãe fica cansada porque ele não para, assim. Então é desse jeito, que é a alma dependente.
E quando vê que sua pequena quer dar de si com suas pequenas obras para dizer que a ama, então esse pequeno bebê quer retribuir, quer amar de volta a Deus. Essa alma tão pequena, ela quer com suas pequenas obras fazer alguma coisa para Deus, para dizer que ama a divina vontade. Esta mãe divina se estreita ao peito a sua filha e fortifica com sua força o movimento, a palavra, a passagem de sua filha, o passo, para andar. Esta força a investe toda, a transforma. E embora pequena, parece pequena e forte, pequena e vencedora. E esta mãe toma gosto de fazer-se vencer por sua pequena filha. Assim que se vê forte no amor, forte no sofrer, forte no agir, a força é a auréola desta criatura. Ela é invencível diante de Deus e sobre si mesma. Suas fraquezas e paixões tremem diante desta pequena vencedora. O próprio Deus sorri e muda a justiça em amor, em perdão ante a força infantil desta criatura. É a força de sua mãe, seus cuidados contínuos tornam-a forte e invencível. Por isso, se queres ser a vencedora sobre tudo, cresce nos braços de minha vontade. Ela se verterá em ti e sentirá sua vida palpitante em ti, e fará crescer sua semelhança e será sua honra, seu triunfo e sua glória. Então, a alma, ela vive recebendo tudo de Deus. Tudo de Deus. Ela vive nessa dependência de Deus. Então, Deus, ele é a força. Por exemplo, você está sofrendo uma dor. Você pede, Jesus, Senhor, me dá a sua força para sofrer. Eu quero ser forte no sofrer igualzinho Jesus. Eu quero ser forte no sofrer. Eu quero te devolver meu amor, Senhor, sofrendo igual o Senhor sofre. Manso e humilde. Ele dá a mansidão no sofrimento. Ele dá a força para a gente sofrer dores e não se desesperar. Não ficar perturbado assim demais, sabe? Ficar tranquilo. Gente, isso é real, não é só uma coisa assim, nossa, é lindo esse livro é tão lindo, gente, isso acontece na realidade, real. Por exemplo, esses dias eu tava, até o dentista percebeu, eu fui fazer a cirurgia na boca, né? E aí, o que eu fiz? Foi um dente que infeccionou e o dentista olhou, eu fui em alguns dentistas e falou, tem que arrancar o dente, tem que colocar outro no lugar, não tem jeito, tem que arrancar, tá muito infeccionado, tem que fazer canal não, tem que arrancar e pôr outro no lugar. Beleza, fui lá fazer o implante. Aí nessa conversa com o dentista, ele falou assim, tem que arrancar seu dente, fazer um enxerto de osso e colocar outro dente no lugar. Até aí tudo bem, beleza. Tá bom, doutor, quanto que é, tal, fui lá, pronto. No dia de fazer, olha pra você ver o que aconteceu. Meu esposo falou assim, Michele, aí, você tá preparado para fazer? É horrível. Você vai ver, parece um açougue. Olha só que Jesus permitiu. A divina vontade permitiu que eu ficasse. Se não fosse o Senhor, a divina vontade, a minha mãe divina, pintando força, eu ia ficar desesperado, porque meu esposo me deixou assombrado mesmo. Ele falou assim, que ele já fez, ele parece um açougue. Aí eu imaginei, o que eu imaginei? Um açougue, ele falou uma faquinha bem serrando, você sente aquele cheiro de osso queimado. Desse jeito. Aí o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? A cena no açougue, sabe aquela costela de vaca que você compra? E aí passa aquela maquininha cortando a costela da vaca. Eu imaginei aquela cena. Que aquela maquininha, daquele jeito cortante, ia cortar o osso da minha boca. Vocês têm noção do que ele falou comigo. Desse jeito. E eu, beleza. Eu sentei na cadeira do dentista com essa cena na cabeça. Mas eu tava tranquila. Mesmo meu esposo falando, ele não falou por maldade, eu não tenho maldade nenhuma, não fiquei com raiva dele. Deus dá tanto amor pra gente, ele investe todo o tempo esse amor dele, que você não fica, você perdoa as pessoas, você entende, você vê só a vontade dele. Eu não fiquei chateada com meu esposo que ele falou isso. Não vi maldade nenhuma dele, nem nada disso. Quando eu sentei lá, eu falei, Senhor, Pai, me dá força para suportar isso. Eu não lembro direito a oração que eu fiz, mas eu fiquei rezando, pedindo para Jesus, vem divina vontade nessa ação, nesse sofrimento. Eu ofereci todo o meu sofrimento, porque eu sabia que eu ia sofrer muito por causa do que ele tinha me falado.
Eu falei, Senhor, eu sei que eu vou sofrer muito, eu ofereço toda a minha dor, tudo que eu vou sofrer aqui, esses pensamentos que estão na minha cabeça também, ofereço tudo para o Senhor, investe tudo com a sua vontade. Gente, eu fiquei tão tranquila, assustadoramente tranquila, essa força no sofrer que ele está falando aqui, um exemplo que eu tenho para dar. E aí ele foi e começou a fazer, durou 2 horas a cirurgia. Lá pro fim da cirurgia, eu percebi, eu comecei a sentir dor. Ele falou assim, Michele, a partir desse momento não é para você sentir dor. Só assim, se sente um impacto, né? Porque ele tá perfurando seu osso. Cortando, perfurando, fazendo um monte de coisa. Eu senti uma força assim na minha cabeça, quebrando lá, não sei o quê. Aí, ele falou assim, não é pra você sentir dor porque eu apliquei anestesia. Qualquer coisa você me fala. Mas pro final desse dia eu comecei a sentir ele beliscando o céu da minha boca. Aí eu falei, doutor, eu fui levantar a mão, começou a doer bastante. Bastante assim, começou a doer. Eu falei, a anestesia acabou. E eu acho que ainda faltava muita coisa pra ele fazer. Eu falei, a anestesia acabou. E aí ele foi e colocou mais anestesia. Aí ele falou assim, Michele, eu fiz uma coisa na sua boca, eu não te falei. Não combinei com você antes. Porque eu acho que seria pior se eu falasse. Você ia ficar com medo. Você ia ficar muito assim, nervosa. Que a gente não combinou. Eu fiz um enxerto na sua gengiva. Então eu cortei o céu da sua boca, uma parte do céu da sua boca, e coloquei na gengiva que estava precisando. Eu fiz isso porque eu sabia que era bom para você, que ia ficar melhor e não sei o quê. E eu fiz. E aí, como eu não falei nada, eu não vou nem cobrar de você, não sei o quê. E ele, mas eu vou te falar uma coisa, você é muito boa paciente. Você é uma paciente muito boa, você ficou tão tranquila. Você não viu que eu tava mexendo, fazendo umas coisas diferentes, não? Mexendo no céu da sua boca? Eu falei, doutor, até que eu percebi assim. Porque na hora que a anestesia começou a sair, eu comecei a sentir, achei estranho isso beliscando assim, mas não falei nada. Ele, você é muito tranquila. Eu falei, confiei no seu trabalho, confiei em você, fiquei tranquila, eu nem podia falar, né, que eu tava acabou, mas eu falei, eu confiei. Aí eu fiquei, Jesus, olha só, como é que eu posso ficar tranquila desse jeito? Ele fazendo essas coisas, mexendo no céu da minha boca, cortando e costurando, e ele costurando, e eu tranquila, sentindo dor, E depois também a recuperação foi bem complicada, mas assim, ele dá essa força. É desse jeito, você fica forte no sofrer. Você tem essa força de Deus para fazer tudo, é muito impressionante. Isso, e eu tô contando isso porque é real isso. É real, acontece mesmo. E forte em tudo, você recebe essa força de Deus para perdoar as pessoas. A gente estava falando esse dia no grupo de perdoar. Esse perdão é divino, a gente Jesus falando na Valtorta que o agir dele na cruz, que falou assim, que colocou um selo, é Deus, foi ele perdoar tudo, perdoar os inimigos, perdoar todo mundo que estava aqui, perdoar o assassino dele, perdoar quem estava lá crucificando ele. Isso é divino. Então a gente vive do mesmo jeito, recebendo de Deus essa força para perdoar, forte no amor, forte no sofrer, forte no agir. A força é a auréola dessa criatura. Ela é invencível diante de Deus e sobre si mesma. Suas fraquezas e paixões tremem diante desta pequena vencedora. O próprio Deus sorri e muda a justiça em amor. Porque ele vê o plano dele se cumprindo, né? Esse plano de amor, que ele falou que é entre dois. A santidade, a vida Deus dar a vontade dele e a criatura receber a vontade dele e devolver. Porque se fosse na minha vontade humana, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu ia ficar desesperada, gente. Eu acho que eu nem ia. Depois do que meu esposo falou, eu não ia. Mas eu confiei em Deus. Eu não fui com as minhas próprias forças. Eu não fui com a minha mansidão, com a minha tranquilidade, com a confiança. Eu não confiava no dentista. Eu confiava em Jesus. Eu falei para ele, é o senhor que vai estar aqui, papai. É o senhor que vai estar aqui no dentista. Cuidando, fazendo a cirurgia, é o senhor. Eu sei que a divina vontade está em tudo. Então, a divina vontade que está aqui, eu confio nela. Eu não confio em dentista, não confio em ninguém. Eu confio em Deus. Então, eu me abandonei nos braços de Deus, que ele era tranquila, confiando em Deus, em Jesus que estava ali. Não era o dentista. Eu não vejo as pessoas, eu vejo Deus, eu vejo a divina vontade. Se eu sofri,
Deus permitiu. Então, aí ele fala aqui. Aí depois, a Luísa falou, depois continuava pensando na divina vontade, e ante minha mente apresentavam-se as cenas mais belas do agir divino, todas como em ato de dar-se a mim para fazer-se conhecer, para receber meu pequeno amor, minha gratidão e meu agradecimento. E meu amado Jesus acrescentou. Então você vê tudo que você vê a divina vontade fazendo tudo. As cenas mais belas do agir divino, você vê Deus em tudo, você vê o que ele faz, igual você vê o bordado que ele fez, o plano dele, e sabe que tudo foi feito para o ser humano. O plano dele é doar, é se doar para quem? Para um ser que foi criado à imagem e semelhança dele. Então você vê esse ato de amor, de Deus se doar o tempo todo em tudo. Em tudo que ele fez na criação, na redenção, na santificação. Então você olha para essas palavras, você olha para o livro do céu. É a cena mais comovedora, mais bela do agir divino, se dando para você, a palavra dele se dando para sua inteligência, para sua alma, e você ama, agradece tudo que ele faz, tudo. Não só a criação, às vezes a gente fica pensando só no sol, na lua, na criação, mas tudo, o ar que você está respirando, tudo, e a palavra dele, o bater do seu coração, tudo. E aí ele falou, minha filha bendita, para quem vive em minha vontade, todos os tempos são seus, são os seus. E eu amo sentir-me repetir por ela o que não me fizeram e o que me fizeram as criaturas. O que não me fizeram e o que me fizeram as criaturas. Então você repete o que as criaturas fizeram por ele, como a Nossa Senhora fez, a parte do casaco, da blusa de tricô, que a Luísa fez, você está repetindo, agindo na divina vontade, terminando esse plano, junto com Deus, esse casaco, essa blusa. E o que não fez, você faz em nome de todos. O que as criaturas não fazem, você faz em nome delas. Porque com tanto amor tenho feito por elas, tudo. Ele fez com amor para nós, para as criaturas. Por isso, quem vive em minha vontade encontra em ato a criação, e ela no céu azul, encontra em ato a criação, e ela no céu azul, no sol brilhante, nas estrelas cintilantes, me dá seus beijos, seu amor filial. E ó, como me sinto feliz de que em tantas coisas criadas encontro o amor, os beijos, o ato reconhecível de minha filha. Você reconheceu o que ele fez. Ele fez para você o sol, o céu, a lua, tudo ele fez para você. E você reconhece que foi ele que fez e agradece. E beija de volta e ama de volta. Ele é pai, ele doa. E você reconhece também, não só recebendo, obrigada, Senhor, pelo sol, mas também querendo doar sol para ele. Sol. Você não vai fazer outro sol com gás, o sol material. Mas sol são seus pensamentos. Você quer doar outro sol para ele, seus pensamentos. Seus atos. Você fala, eu quero também, Senhor, o Senhor me deu sol. Eu quero te dar um sol, luz, em cada pensamento da minha mente. A nossa mente, nosso cérebro tem conexões, energia, né? Se a gente pensar em energia. E aí, como a gente vê esses dias, né? Os cientistas descobriram que o planeta não... Ai, meu pai do céu, me ajuda. O universo tem o mesmo desenho da mente do ser humano. Então, no universo, tem o desenho do universo, lá as estrelas, os planetas, formam um desenho, né? Uma foto. Tira uma foto do universo e tira uma foto do cérebro, é igual o desenho. Então, o que você faz com a sua mente, com a sua alma, é semelhante ao que Deus fez na criação, tipo assim, entendeu? Então, você quer dar para ele sol ele te dá e você quer devolver sol, lua, tudo que ele fez, tudo que ele fez é amor e você quer devolver amor. Só que a gente é pequenininho, só que não deixa de ser da mesma substância, semelhante, porque é pequeno. Uma gotinha de água não deixa de ser semelhante. Uma gotinha de água não é diferente do que está na água lá do oceano. O oceano é um monte de água. A gotinha de água é semelhante, mas ela é pequenininha. Né? Então, ele fala, e como me sinto feliz de que tantas coisas criadas encontram o amor, os beijos da minha filha.
E eu em todas as coisas as converto para ela em alegria, em defesa, em propriedade sua. Como é bonito ser reconhecido, amado naquelas mesmas obras, porque as fizemos porque amamos, ele fez por amor. E você devolve amor, reconhecendo e querendo ser outro ele. Ter a mesma vontade dele, agir como ele age, fazer igual ele fez as coisas, imitar o bordado dele, os pontos lá da blusa lá de tricô. Encontra a pequena época de Adão inocente, e ela junto com ele me dão seus inocentes abraços. E ela junto com ele, junto com Adão, me dão seus inocentes abraços, seus castos beijos, seu amor de filho. E eu, ó, como me sinto feliz porque vejo minha paternidade reconhecida, amada, honrada. Como é belo sentir-me pai. Gente, é lindo demais o jeito que ele falou. Como é belo sentir-me pai. Você vivendo assim, você dá a alegria de Deus se sentir pai. Porque o filho reconhece ele como pai. Você deixa ele ser seu pai. Consente nisso, né? Deixa eu ver aqui. E como tal, sentir-me amado pelos meus filhos. E eu correspondo com meus beijos, meus paternos abraços. Ele dou como direito de propriedade sua, a alegria infinita de minha paternidade. O que não darei aos meus filhos depois de ter sido amado e reconhecido como pai? Tudo, não lhes negarei nada, e eles me darão direito à alegria de meus filhos. Aí, o que ele falou aqui, o que ele falou sobre essa parte, ele dá tudo. Ele tem esse plano, tem a parte que é pra gente fazer, que é a nossa parte do casaco de tricô, da blusa de tricô. E ele não deixa de dar tudo pra gente conseguir fazer o nosso ponto igual dele, pra igualar com o ato dele. Ele não deixa de dar conhecimento, luz, força, amor, para a gente agir como ele age. Ele é assim por natureza e a gente é por graça. Ele não nega nada para quem reconhece ele como pai, para quem quer ser filho da divina vontade. Ele não nega nada. Para a gente fazer tudo, a gente quer. Senhor, eu quero fazer como o Senhor fez. Eu quero ter a força no sofrimento, o amor. Eu quero ter tudo, eu quero fazer tudo na sua vontade, me dá a sua vontade. Ele não nega nada. Como ele falou, quem quer viver na minha vontade, eu vejo essa pessoa como um parto meu, um filho pequenininho que depende de mim para tudo. E ele não nega nada para quem reconhece ele como pai. Para quem vive em minha vontade, não sei lhe negar nada. Se isto fizesse, me negaria a mim mesmo. Por isso dou tudo, e ela me repete as cenas de me dar tudo, tá vendo? Ele dá tudo, ele se dá todo, e você repete a cena de se dar todo. Você é pequenininho, mas você dá tudo. Então você iguala com ele. Ele dá tudo, só que o que ele dá é infinito. A gente é pequenininho, mas dá tudo. Você quer ser como ele. Dá tudo, você doar tudo. Então é doar. Por isso nela há troca de obras. Amor recíproco também. Troca de obras. Ele faz e você faz também. Não é só receber. É doar. Troca de obras. Mas essas obras que você faz pequenininhas são investidas pela vontade dele. Você por você mesmo não sabe fazer nada. Amor recíproco, que formam tudo. E ela me repete as cenas de me dar tudo. Por isso nela há trocas de obras, amor recíproco, que formam tais cenas comovedoras de formar o paraíso de Deus e da alma. Porém, ó 1000 e 1000 vezes bem-aventurado quem viver na celestial morada da minha vontade. Tu deves saber que quem faz a divina vontade entra nela como rainha e como tal vem diante de nós cortejada por todas as nossas obras. Assim que faz sua a concepção da Virgem e fundindo-se com ela e conosco, nos dá o que nós temos a ela. E o que ela nos deu e sentimos dar o amor, a glória dos mares imensos com os quais dotamos esta Virgem. E remover todos os seus atos como se em ato nos estivesse repetindo. E ó que abismo de graça se renova entre o céu e a terra. A alma em nossa vontade, ela a põe em condições de fazê-la ser a repetidora de suas obras. E enquanto as repete, dota com elas aquela que lhe deu a ocasião. E como a criatura é incapaz de nos dar tudo em um ato, o que em nós se forma em um ato só, Deus sempre faz tudo. Ele não faz assim em atos separados. A criatura não, ela é pequena, ela faz de gole em gole, passo a passo. Não consegue fazer tudo de uma vez. Sua pequenez vai estendendo em nossa vontade. E ora toma uma obra nossa, a gente não consegue fazer todas as obras de Deus de uma vez.
ora toma uma obra nossa, ora outra. E com o domínio que ele dá à nossa vontade, desce na encarnação do Verbo. E como é bela vê-la, investida de seu amor, embelezada com suas lágrimas, investida com o amor do Verbo de Deus, né? De Jesus. Embelezada com as lágrimas de Jesus, adornada com as feridas de Jesus, possuidora de suas orações. Então você pensa, quando você está sofrendo, você fala: Senhor, eu quero sofrer como o sofrer, essa dor que eu estou sentindo na minha boca está sendo cortada, a sua também foi, Senhor, com os espinhos, então eu quero sofrer essa dor, eu quero ser adornada com as feridas da sua boca, igualzinho, e ter a mansidão que o Senhor teve quando sofreu a coroação de espinhos, que os espinhos foram na sua boca. Com certeza o Senhor sofreu muita dor nos seus dentes. Eu estou sofrendo dor nos meus dentes. O Senhor sofreu também. E o Senhor sofreu manso e humilde. Eu quero sofrer como o Senhor sofreu. Eu quero essa força que investiu a sua humanidade e sofrer como o Senhor sofreu. E doar, e doar, e doar, e amar. Fazer isso por amor. Adornada com suas feridas, possuidora de suas orações. Jesus, ele rezava por todos, ele perdoava todos. E você possui as orações de Jesus. Universal. Ele pensava em tudo, ele nunca rezava para ele, só rezava para todos. Ele não pedia nada para ele, era só para nós, para as almas. Então você se investe com as orações dele. Todas as obras do Verbo circundam dentro e fora. E o que é mais, convertidas para ele em alegrias, em bem-aventuranças, em força, com a inseparabilidade de seu Jesus, que come em um templo sagrado que tem em seu coração para fazê-la a repetidora de sua vida. Jesus fica no seu coração, na sua alma, para repetir a vida dele, usar a sua vida para repetir a vida dele. E que cenas comovedoras faz diante de Deus. Com seu Jesus no coração, roga, sofre, ama junto com Jesus. Sofre junto com Jesus, roga junto com Jesus. E em sua pequenez infantil diz: possuo Jesus, ele me domina e eu a ele. É mais, eu lhe dou o que ele não tem. Minhas penas para formar sua vida completa em mim. Jesus agora não pode sofrer, ele é pobre de penas, porque glorioso não pode tê-las. E eu o supro no que não tem. E ele me supre no que a mim me falta. Então quando você sofre, é essa consciência que você tem. Eu tô sofrendo, Senhor. O Senhor está continuando a sua paixão em mim. Agora o Senhor não pode sofrer, porque o seu corpo é glorioso. Mas o Senhor tem um corpo, uma vida, uma carne para sofrer. Não só o pão, a Eucaristia, porque eu sei que o Senhor está lá na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade naquele pão, naquele pedaço de pão. Mas o Senhor tem agora uma carne real, uma vida humana para continuar sua paixão, para continuar sua dor. Porque lá na hóstia tem toda a vida de Jesus, mas você se torna a hóstia e tem tudo, toda a vida dele na sua vida, no seu corpo. E ele repete a vida dele na sua alma. Você não... Michele, mas você não tinha coroa de espinhos na sua boca. É na vontade, é na intenção. Você não quer sofrer mais do que... Você não quer nada, você quer o que ele quer e você aceita. Você aceita. Jesus aceitou a vontade do Pai, foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente faz a mesma coisa, é obediente ao que vem de Deus, ao que ele permitir. Eu supro no que Jesus não tem e ele me supre no que a mim me falta. Pra gente falta. Ele supre, praticamente a nossa parte pequenina. Então, em nossa vontade, a verdadeira rainha é a criatura. Tudo é seu. E nos dá tais surpresas de nossas obras que nos arrebata e forma nossa felicidade que a criatura pode nos dar em nossa vontade santíssima. Então, o que eu anotei aqui da aula. Como Deus fez a parte dele da blusa de tricô com as obras dele, Luiz e Maria repetiram os mesmos pontos de Deus. Usou a mesma linha, a cor, a matéria-prima. O que Deus começou, a criatura repete, continua o plano. Luiz e Maria entenderam os atos de Deus, conheceram, reconheceram e imitaram. Não é só reconhecer e conhecer, é imitar os atos dele. Contemplamos o que Deus fez, reconhecemos, amamos e pedimos a vontade dele para imitar e fazer tão bonito quanto ele fez. E ele dá tudo para fazermos os atos, todas as informações, a força, a luz, a ajuda, faz tudo com a criatura, e ele faz tudo com a gente.
Ele quer ver o plano concluído, então ele fica feliz em dar tudo. Ele é pai, ele quer esse plano concluído, ele dá tudo, ele não nega nada para o filho. Para fazer o plano divino acontecer. Nossa Senhora renovou um abismo de graças, repetiu tudo o que ele fez e ainda ajudou a Luísa a fazer a parte dela e ajuda a gente também a fazer a nossa parte da blusa, do tricô, do plano. A criatura é incapaz de dar tudo de uma vez, ela faz pouco a pouco. Então é isso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelas palavras. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.